Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que horário você está assistindo esse vídeo, mas eu me chamo Gilmar, sou estudante do curso de Engenharia de Controle e Automação da Universidade de Pernambuco, e esse é o segundo vídeo da nossa série de 6 vídeos sobre estruturas de controle em linguagem C. Bom, se você caiu aqui de paraquedas, eu recomendo que após esse vídeo você veja o nosso primeiro vídeo, beleza? Bom, as estruturas de controle em linguagem C são estruturas que são utilizadas, obviamente, para controlar o código. E esse é o nosso segundo vídeo da nossa série, que vai abordar mais a fundo as estruturas condicionais em linguagem C. Beleza? Então, como esse vídeo tem uma forte relação com o primeiro, eu acho de bom tom a gente revisar, basicamente, o que é o if em C, já que nós vamos tratar, além dele, do else, if e do else. Então, vamos dar uma revisada. Bom, na aula anterior, você viu que o if ele é um comando, basicamente uma ferramenta fundamental na programação, utilizada para controlar o fluxo de execução de um programa com base em condições lógicas. Ele avalia as expressões que resultam em valores booleanos, ou seja, verdadeiro ou falso, para determinar qual parte do código será executada. Quando a condição é satisfeita, o conjunto de instruções específicas é processado. Caso contrário, essas instruções são ignoradas. É possível utilizar extensões como else e else if, que é o que nós vamos aprender hoje, ou equivalentes dependendo da linguagem, para ampliar as possibilidades de decisão, permitindo ao programa lidar com diversos cenários. Essa estrutura é essencial para criar soluções adaptáveis, tornando os sistemas mais inteligentes e eficientes nas respostas a diferentes situações. Com o if, é possível implementar lógicas complexas e dinâmicas em qualquer projeto de software. Bom, basicamente você meio que ficou meio perdido com essa explicação, mas vamos mostrar o exemplo dado na aula anterior. Bom, você está vendo aqui embaixo esse carinha aqui azulzinho, if. E dentro dele temos a seguinte frase: número maior do que zero. Bom, se você já começou a aprender programação, você está vendo aqui em cima int número. Esse número é uma variável. E essa variável vai ser lida pelo código através da função scanf. Então, basicamente, ela vai pedir para o usuário digitar um número, e quando a pessoa que está utilizando esse código digitar um número, aí que o if vai entrar em ação. Perceba que a condição para o if ser ativado é que esse número que eu digitar tem que ser maior do que zero, beleza? E se ele for maior do que zero, a condição vai ser ativada e ele será printado na nossa tela número positivo, beleza? Então, basicamente é assim que funciona o if. Ele avalia se a condição está sendo cumprida, e se a condição estiver sendo cumprida, basicamente a ação que está dentro contida no if, ela vai ocorrer, beleza? Então, passando para o próximo. Bom, agora que nós já revisamos como funciona o if, vamos passar para o if-else, que é basicamente um parzinho que não se separa. Bom, o if-else é uma estrutura condicional fundamental na programação, utilizada para controlar o fluxo de execução com base em uma condição lógica. Essa estrutura permite que o programa tome decisões e execute diferentes blocos de código, dependendo do resultado da avaliação da condição. Além disso, em linguagem de programação, é possível expandir essa lógica utilizando o else if ou elif, dependendo da sintaxe. Isso permite lidar com múltiplas condições, criando ramificações ainda mais complexas e eficientes. A compreensão dessa estrutura é essencial para criar softwares inteligentes e flexíveis. Basicamente, o if avalia uma condição lógica que deve resultar em verdadeiro ou falso. Se o resultado for verdadeiro, o bloco de código associado ao if é executado, enquanto o else especifica um bloco de código alternativo que será executado caso a condição seja falsa. Então, vamos tentar meio que decifrar basicamente o que nós temos aqui. Eu quero que você imagine comigo a seguinte situação. Suponha que você queira muito ir para uma festa. E aí, você chega para sua mãe e pergunta para ela: Mãe, eu posso ir para essa festa? E a sua mãe chega para você e fala: Se você lavar a louça, eu deixo você ir. Se não, você fica em casa. Dá uma olhadinha nessa frase que a sua mãe falou. Se você lavar a louça, você pode ir. Se não,
você fica em casa. Perceba que esse se, ele é literalmente um if. E lavar a louça é a condição que precisa para que o bloco de comando associado ao if seja executado. E que bloco é esse? É justamente ir à festa. Então, se, que é meu if, eu lavar a louça, que é a condição que eu preciso, também chamado de pré-requisito, for executada, o meu bloco de comando também vai ser executado. Então, eu vou poder ir à festa. Se não, eu vou ficar em casa. Agora vamos dar uma olhadinha nesse se não. Ele é literalmente um else. E perceba que ele não depende mais, ele não precisa mais especificar qual é a condição, porque ele funciona literalmente com a negativa da condição do if. Então, se eu não lavar a louça, eu vou ficar em casa, mas eu não preciso mais dizer lavar a louça. Eu já tenho na primeira frase especificada a minha condição. Então vamos dar uma olhadinha nisso aqui em forma de código. Suponha que em vez de sim, agora nosso sim vale 1. Então, dá uma olhadinha. Esse código, ele printa na tela perguntando se você lavou a louça ou não. E se você lavou a louça, ele pede para você digitar 1. Enquanto, se você não lavou a louça, ele pede para você digitar 0. E aí ele vai escanear o número que você digitou. Perceba que, se você lavou a louça, ou seja, se a variável louça, lavar a louça, recebe 1, você pode sair de casa. O bloco de comando vai ser executado. Porém, se você não lavar a louça, ou seja, se lavar a louça não for igual a 1, você vai ficar em casa. Então perceba que o else não precisa mais especificar uma condição que está aqui em cima, no if. Ele literalmente funciona com base na negação da condição do if. Então, se o if ocorrer, o else não vai ocorrer. Porém, se a condição do if for falsa, o if vai deixar de acontecer e o else vai acontecer no seu lugar. Então, o else é literalmente uma alternativa à condição do if. Se a condição do if for falsa, o else ocorre. Então, eles são basicamente um parzinho que não se separa. Beleza? Vamos ver esse comando assim. Vamos ver esse comando funcionando agora no código, rodando. Bom, agora a gente vai ver como esse código funciona diretamente. Então, eu estou aqui no Replit. E esse aqui é exatamente o mesmo código que eu te mostrei naquele slide. Então vamos dar uma rodada nele para ver como ele funciona, tá bom? Então perceba que primeiro aparece a mensagem: você lavou a louça? Digite 1 para sim e 0 para não. Então, veja só como isso aqui funciona. Se eu digitar o 1, a mensagem que vai aparecer para mim é que eu posso sair, já que eu lavei a louça. Porém, se em vez de 1 eu digitar o 0, perceba que eu vou ficar em casa. Agora eu quero que você analise uma coisa interessante. Se em vez de 1 ou 0 eu digitar 2, o que será que vai acontecer com o meu programa? Eu vou ficar em casa. Vamos pensar por que isso está acontecendo. Perceba que a condição associada ao if é que a variável lavar a louça tem que ser igual a 1. Porém, se ela não for igual a 1, eu vou ficar em casa. Ou seja, não importa se eu necessariamente digitar 0 ou qualquer outro número, eu vou ficar em casa, a não ser que eu digite 1. Então, mudando isso aqui, a gente pode literalmente digite 1 para sim e qualquer número para não, já que a depender de qualquer número, eu vou ficar em casa, já que o meu if considera apenas o número 1. Então, rodando de novo, se eu digitar qualquer número qualquer, tipo 76, eu vou ficar em casa. Então, basicamente, é assim que funciona o else. Ele nega a condição do if. Beleza? Bom, agora que você já entende mais ou menos como funciona o else e o if, eu vou ensinar para você uma estrutura agora que é como se fosse o filho dos dois. Ele é uma mistura de else e if. O else e if, literalmente. Ele é uma mistura de else com if. Então,
Para a gente explicar isso, vamos tentar utilizar novamente aquele código que verifica que um número é positivo ou negativo, tá bom? Então vamos começar criando aqui uma variável. Então vou criar uma variável A, e essa variável ela vai receber um número que for digitado. Então, para entrar em contato com o nosso querido usuário, eu vou colocar aqui no printf, digite um número. Perceba que o replat ele já é extremamente eficiente no que ele faz, né? Então, printf, digite um número. Assim que digitar esse número, nós vamos escanear ele, utilizando a função scanf. E, em seguida, a gente vai avaliar se esse número é positivo ou negativo. Então, if o número, que nesse caso é o A, for maior do que zero, eu quero que seja pintada na tela a informação que esse número é negativo. Então, printf, aliás, que esse número é positivo, perdão. Printf, número positivo. Da mesma forma que, se esse número for menor do que zero, eu quero que seja pintado na tela que ele é negativo. Então, perceba, esse código tem um problema fundamental, que é o seguinte: se esse número for zero, pensa comigo, zero não é nem negativo nem positivo. O que será que vai acontecer? Se você viu o exemplo anterior com atenção, percebe que se eu digitar 1 aqui, vai aparecer que ele é positivo. Se eu digitar aqui -1, vai aparecer que ele é negativo. Mas se eu digitar 0, perceba que ele vai dizer que o 0 é negativo. Então, para fazer isso, eu preciso de uma terceira opção. Eu preciso de mais um pré-requisito. Então, eu vou utilizar o else if. E perceba como ele funciona. Então, no lugar desse else aqui, eu vou colocar else if. Diferente do pai dele, o else if precisa de mais um pré-requisito. Então, aqui eu vou colocar o pré-requisito necessário para que o número seja negativo. Nesse caso, A menor do que zero. Beleza? E daí, eu vou utilizar agora o else. Esse número é zero. Perceba que o else if, ele também está relacionado com if. Se o if ocorrer, o else if e o else não irão ocorrer. O else if significa, literalmente, se não se. Tentando lembrar de novo daquele exemplo que a sua mãe falou, imagine a seguinte situação. Você quer ir de novo para uma festa. E aí você pede para sua mãe: Mãe, me deixa ir para a festa? E ela fala para você: se você se comportar bem, você pode ir. Se não, se você lavar a louça, você pode ir mais um pouco mais tarde. Se não, você fica em casa. Perceba que esse se não se do meio da frase, se não se, ele pede mais uma condição, mais um pré-requisito. Então o else, ele também pede mais um pré-requisito, o else if. Então ele funciona da mesma forma do else, com a negativa do if. Ele precisa que o if não ocorra para ele acontecer. Só que, além disso, ele também tem uma condição relacionada a ele. Então, se o if não ocorrer, o else if vai ocorrer se também a condição dele for atendida. Então, ele depende do if, ele precisa que esse if seja negado, e também ele precisa que a condição que está dentro dele seja atendida. Então vamos dar uma olhadinha.
Perceba que agora, se eu digitar o 0, ele vai ser aceito pelo programa. E vai dizer que o número é 0. Cada else if pode estar relacionado apenas a um if. Beleza? Então cada else if está relacionado a um if. Tá bom? Tem que estar relacionado a um if. Cada else if tem que estar relacionado a um if. Tá bom? Ele não existe sozinho. De boa? Enquanto o else, ele não precisa de uma condição. Ele segue a mesma condição que o if, tá bom? Então, basicamente, é isso. Então, tá aqui o código bonitinho, para caso você queira printar e tentar reproduzir em casa. Bem mais organizadinho, para que você possa entender como funciona, tá bom? Então, o else if, basicamente, ele é um else, só que ele também tem uma condição associada a ele, tá? Estruturas alinhadas. As estruturas alinhadas são uma forma de organizar condições em programação, onde um if-else é utilizado dentro de outro if. Essa técnica é útil para situações em que decisões dependem de múltiplas verificações interligadas. O processo começa com a avaliação de uma condição principal pelo if externo. Se essa condição for atendida e verdadeira, uma nova verificação será realizada dentro desse bloco, utilizando o if-else para analisar as condições adicionais. Essa abordagem é amplamente empregada quando é necessário tratar de cenários mais detalhados. Por exemplo, se uma aplicação precisa verificar se um usuário tem acesso a determinada funcionalidade, ela pode primeiro avaliar se o usuário está autenticado. Dentro dessa verificação, pode então verificar se o usuário tem permissões específicas para acessar aquela funcionalidade. Esse encadeamento de condições é o que caracteriza as estruturas alinhadas. Beleza? Então vamos tentar analisar um código um pouco mais complexo, tá bom? Esse exemplo prático, ele basicamente analisa se um número é positivo. E se ele for positivo, ela também vai analisar se esse número é par ou ímpar. Beleza? Se esse número não for positivo, ou seja, else if, será um número negativo que vai ser printado. E se não for nem positivo nem negativo, vai ser um 0. Perceba que dentro desse if, que analisa se um número é positivo, existe mais uma estrutura condicional. Tá bom? Bom, eu vou deixar o teste desse código para você fazer em casa e tentar entender por si só como essas implicações funcionam, beleza? É mais divertido quando a gente tenta. Então, eu agradeço a presença, tá bom? E eu vou deixar para vocês um desafio. E se tivermos mais de duas possibilidades? Como classificar um número em positivo e negativo e 0, e ainda verificar se ele é ímpar ou par? O if-else permite essa abordagem, mas será que existe uma forma mais eficiente de fazer isso? Vamos explorar mais no próximo vídeo. E assim concluímos nosso estudo sobre if-else. Beleza? No próximo vídeo a gente vai falar sobre o comando switch. Pode ser uma alternativa ao if-else em alguns casos. Eu agradeço a vocês e falou, né? Tenha um ótimo dia, noite, sei lá, quem sabe. Veja o próximo vídeo, tá? Tchau!